Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos estar estudando aqui a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 19, a partir do verso de número 37, que diz assim a palavra do Senhor: E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo: Bendito o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhe: Digo-vos que, se estes se calarem, as pedras clamarão. Esse é um texto bastante conhecido e muito maravilhoso para os nossos dias. Vendo aqui, meus amados irmãos, que Jesus tinha acabado de ter uma ótima visita, ou seja, Jesus tinha ido visitar uma pessoa que para muitos o seu passado, os seus costumes prejudicavam e demonstravam quem era realmente esta pessoa, que era Zaqueu. Mas quando este homem teve um encontro com Jesus, a Bíblia nos relata que este encontro foi benéfico, foi esplêndido, que transformou a vida deste homem ao ponto de as pessoas olharem para ele e não reconhecerem as suas atitudes, porque a atitude dele anteriores demonstrava quem ele era Zaqueu. Mas a partir do momento em que ele teve um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada pelo encontro que teve com Jesus. E Jesus, começando a caminhar, e como de costume, a multidão o seguia. Muito seguia para observar, ver os milagres que era feito por intermédio de Jesus. Outros iam por se alimentar ou acompanhar a Jesus para receber uma cura, para ter a sua vida restaurada, para ser curado de uma enfermidade. E assim eram as pessoas naquela época. E aqui no verso 37, a Bíblia vai nos relatar que Jesus, chegando perto do Monte das Oliveiras, ele para, observa à frente a cidade e o templo do Senhor que estava ali naquela cidade. A Bíblia relata que Jesus para, observa, olha para aquele templo e desce. Quando Jesus começa a entrar dentro da cidade, a Bíblia relata que muitas pessoas clamavam a Jesus, adoravam a Jesus, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Porém, a Bíblia também relata que outras pessoas, como também as autoridades, como sumos sacerdotes daquela época, se aproximando perto de Jesus, disse: Mestre, fala para essas pessoas calarem. Jesus, virando-se para ele, disse: Não posso, porque se estas pessoas pararem de adorar, as pedras clamarão no lugar destas pessoas. A Bíblia vai relatar, meus amados irmãos, que Jesus, ao chegar, entrar dentro daquela cidade, ele chorou. E eis uma questão: por que Jesus chorou?
por que que o povo mandava os discípulos pararem de adorar? Primeiro, Jesus chorou, meus amados irmãos, porque ele viu o que iria acontecer com esta cidade 40 anos depois. Jesus começa a falar, meus amados irmãos, a respeito desta cidade, a partir do versículo 42 que ele diz, dizendo: se tu conhecesse também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. O 43 diz: porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te cintearão e te estreitarão de todas as bandas. Jesus estava vendo o que iria acontecer com aquela nação, com aquela cidade, 40 anos depois. Jesus estava vendo, porque Jesus ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de tudo e todas as coisas. Antes mesmo da palavra sair da minha boca, Jesus já sabe o que vai sair. Então Jesus começa a chorar, porque as pessoas rejeitavam não apenas um homem, porque as pessoas rejeitavam naquele momento não apenas um profeta, mas as pessoas estavam ali rejeitando uma oportunidade única nas suas vidas. Assim também como Jesus teve o encontro com Zaqueu e teve êxito neste encontro, teve felicidade neste encontro, a Bíblia também vai contar no mesmo livro de Lucas que depois desse encontro que Jesus teve com Zaqueu, ele teve outro encontro com um jovem rico e que não foi muito benéfico, não teve muito prazer neste encontro, porque a Bíblia relata que aquele jovem estava apegado às suas riquezas, aos seus bens materiais. E Jesus se entristece com isso, ele fala: vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, vem, me segue e tu terás um tesouro no céu. Porém, aquele jovem saiu triste daquele encontro. Veja a diferença do encontro de Zaqueu com o encontro do jovem rico e com o encontro destas pessoas de Jerusalém. Jesus, olhando para aquelas pessoas, ele começa a chorar. Por quê? Porque 40 anos depois, Ciro iria cercar aquela cidade. Ele ia destruir as pessoas que moravam dentro daquela cidade. Ele iria aprisionar aquelas pessoas ali daquela cidade. E em João, no capítulo de número 1, verso de número 11, a Bíblia vai dizer: eu vim para o que eras meus e os meus não me receberam. Porém, aquele que me receber será chamado filho de Deus. Me dou-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Observamos aqui, meus amados irmãos, que Jesus chora por aquela nação. Porque mais uma vez o povo iria ser aprisionado. Sabemos nós que Jesus veio, deixou a sua glória, se fez como homem para que nós viéssemos ter a salvação por intermédio de Jesus. Ele se fez homem, habitou no meio de nós, para que nós viéssemos ser libertos do jugo de escravidão. E as pessoas ali não estavam recebendo Jesus porque eles esperavam que Jesus viesse em uma carruagem com cavalos, cavaleiros, exércitos, em que na verdade Jesus não veio para que viesse fazer o gosto das pessoas. Jesus veio para fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai Todo-Poderoso. O desejo do coração do povo de Israel era que viesse o Messias, esse era o Messias que eles esperavam, que viesse um Messias libertador. Só que eles não enxergavam Jesus como o Messias libertador. Eles
esperava o Messias libertador, um Messias que viesse libertar eles da lei de Roma. Eles esperavam o Messias vindo com carruagem, com exército de espada. Eles viessem e queria que viesse o Messias para guerrear, para tomar a força, para matar, para derramar sangue. Mas quando eles viram que o Messias Jesus Cristo era totalmente diferente, porque Jesus pregava o amor, Jesus pregava o perdão, Jesus pregava as boas novas, o arrependimento. Jesus não veio pregar matança, Jesus não veio pregar destruição, Jesus veio pregar amor, paz, arrependimento. Eles não entendiam que o que Jesus queria dizer e transmitir na sua mensagem era que Jesus, o Messias, viria libertar o povo do jugo de escravidão. O povo estava aprisionado pelas suas paixões, pelos seus desejos carnais. O povo andava com seus próprios desejos. Então Jesus veio para que o povo viesse ser liberto das práticas pecaminosas. O verdadeiro Messias é esse. Ele não vem pregar discórdia, ele não vem pregar contendas, ele não vem pregar matança. Assim também como Jesus deu um exemplo para os seus discípulos, quando Jesus falou para eles ir procurarem um lugar para que ele pudesse se aconchegar, para que ele pudesse pousar naquele lugar em Samaria. Porém, os seus discípulos, quando chegam em Samaria, o povo de Samaria não deram um lugar para o Jesus Cristo, para o Messias, por simplesmente ele ser judeu. Os discípulos voltam até Jesus indignado, com raiva, e chega para Jesus e disse: Senhor, mestre, eles não deram lugar para que o Senhor viesse pousar. Eles não deram ali um lugar sequer para que o Senhor pudesse descansar. O Senhor quer que nós oramos ao Pai e que Ele desça fogo e queime toda aquela cidade. Jesus olha para seu discípulo e disse: olha, eu não vim para trazer isso. Tu ainda não entendeste o meu ministério. O meu ministério não é trazer discórdia, não é trazer morte. O meu ministério é trazer vida e vida com abundância. E as pessoas não entendiam a mensagem de Cristo. A mensagem de Jesus sempre foi, sempre será salvação de alma, salvação de vida, transformação de vidas. Não importa quem sejam as pessoas, não importa o testemunho da pessoa. Veja o que eu citei no começo: quem era Zaqueu, um homem que tinha um costume horrível, um homem que roubava, um homem que fazia discórdia entre a nação. Mas a partir do momento em que ele teve um encontro real com o Messias, ele teve a sua vida transformada pelo poder do Evangelho do Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus diz para aquele povo também assim: olha, se tu conhecesse quem está aqui, se tu conhecesse, tu não ia dizer, nunca ia dizer assim, calem-se. Pelo contrário, tu iria mandar o povo proclamar mais. Observamos aqui, irmãos, também que Jesus teve um encontro com uma mulher lá no poço de Betesda. Observamos aqui, meus amados irmãos, que Jesus pede àquela mulher um pouco de água e ela diz: como pode tu, sendo judeu, pedir água para mim, que sou uma samaritana? Jesus olha para aquela mulher e diz: ó mulher, se tu soubesse ao menos quem é que te pede água, tu me pediria água e eu te daria água que tu nunca mais vai ter sede novamente. Tu nunca mais iria ter sede, porque a água que eu te der jorra para a vida eterna. Esta água que tu bebe, tu vai beber, mas tu vai tornar a ter sede. A comida que tu comes, mas tu torna a ter
fome, mas a comida que eu te der e a água que eu te der, tu nunca mais terá sede, tu nunca mais terá fome, porque Jesus é a solução de todos os nossos problemas. Muitas pessoas esperam das outras uma atitude assim, uma atitude que as pessoas venham brigar, venham se martirizar, venham se degradar, venham se arrebentar uma com a outra, venham discutir, enquanto na verdade o verdadeiro evangelho, meus amados irmãos, o verdadeiro evangelho do Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus, que é pregar o perdão, é pregar o amor, é pregar a paz, a bondade aos corações aflitos. Então Jesus é este. Jesus não é aquele que está pregado na cruz, ali triste, ensanguentado, não. Este Jesus, ele foi na cruz do Calvário, sim, ele foi pregado, sim, mas a Bíblia relata que ao terceiro dia, este mesmo Jesus, ele levantou dentre dos mortos, aleluia, tomou a chave da morte na mão. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. E hoje, este mesmo Jesus está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim, intercedendo por você, intercedendo por todo aquele que quer ter a sua vida santificada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sabe quem é esse Jesus? Que veio montado em cima de um jumentinho, a qual estas pessoas esperavam Jesus vir em cima de uma carruagem, ele escolhendo vir em cima de um jumentinho. Este mesmo Jesus é a escada de acesso até o Pai Celestial. Como Jacó teve um sonho, que via anjos subindo e descendo do alto céu até a terra. Ele subia e descia por uma escada. Esta escada é a pessoa do Senhor Jesus, pois a Bíblia diz que ninguém, jamais ninguém chegará ao Pai se não for por intermédio da pessoa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus amados irmãos, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém, jamais ninguém chegará ao Pai se não for por intermédio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele diz para estas pessoas: olha, se tu soubesse o tempo de tua visitação, se tu soubesse quem está aqui diante de ti, tu não ia falar isso. E eu quero trazer uma reflexão também sobre esta palavra que Jesus disse. Eles não podem calar, porque se eles calarem, as pedras clamarão no lugar deles. Porque Deus pode suscitar filhos destas pedras para que venha glorificar ao nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, pessoas amigas que estão me ouvindo, muitas pessoas se acham, dizem: eu não preciso de Deus, Deus não precisa que eu vá todos os dias para a igreja. Eu quero falar algo para você nesta noite. Escute bem, nós não somos nada se não for pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Nós não passamos de um pó que o vento arrebata, leva para onde quer, se não for a misericórdia de Deus em nossas vidas. Se eu parar de adorar ao Senhor, se eu parar de clamar a Deus, Deus não vai deixar jamais de ser adorado. Se toda a humanidade, ou seja, se todo o país Brasil decidir por inteiro não adorar mais ao Senhor, Deus não vai ficar sem ser adorado, pois ele pega das pedras para que venha tornar uns adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus pega dos animais, os pássaros, e torna eles uns verdadeiros adoradores. Ou seja, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Sou eu, é nós que precisamos de Deus todos os dias de nossa vida. Então adore ao Senhor, abra sua boca para glorificar e exaltar a Deus. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.